Deus abençoe. É muito bom poder ainda estar nesse companheirismo, né? Eu creio que Deus sempre tem algo especial para nós a cada culto. Eu gostaria de abrir em São Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 5 e 7. Mateus capítulo 6, versículo 5 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Quando orares, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Vamos ouvir mais o 7, né? E orando não useis de vão repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Vamos falar um pouquinho, estou me sentindo assim meio... Dá para baixar mais um pouquinho aqui? Acho que não, né? Tô meio... Baixa só mais um pouquinho para a gente falar mais cabeça baixa. Aí, tá ótimo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, uns minutinhos, acerca de hipocrisia, mas intitulando os hipócritas do dia. Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que em todo o tempo que Deus levanta um ministério na terra, Ele sempre tem os hipócritas, que poderia até classificar como os manufaturados, para fazer frente, para personificar, para imitar, para ser, como diz o nosso profeta, um ator. Um ator, ele faz um papel. Enquanto ele faz um papel de um certo personagem, quando ele mesmo não é aquele personagem. Ele não se identifica com o próprio personagem. Ele apenas está fazendo um papel. E essa escritura que eu li, o pastor Osmar lhe pregou uma mensagem, a oração da terceira etapa. Eu não sei bem se o título é esse título, mas ele pregou inclusive numa dessas viagens missionárias dele aqui para o norte. E eu creio que foi uma mensagem que na época abriu muitos meus olhos para entender acerca da oração. Que até então, naquele tempo, eu cria numa oração ainda voltada a uma primeira e segunda etapa, aquela oração das madrugadas, aquela oração do meio-dia, como a gente foi ensinado no movimento pentecostal. Só que quando chega a terceira etapa, Deus começa a tratar com o profeta, trata com João e vem tratando e está tratando conosco no secreto. E no secreto é Deus tratando com o indivíduo. E isso, geralmente, ao meio de multidões, Deus não trata. Ele sempre trata com o indivíduo. E todos têm que ter uma experiência. Ainda que, como diz o pastor Osmar mesmo pregou, o irmão Brana mesmo pregou, você pode estar sentado ao lado de alguém e Deus te revelar. Te dar uma experiência ao lado de alguém quando, na verdade, aquela pessoa não está vendo, não está entendendo, Deus trata contigo. Num culto onde pode ter 40, 50, 60 pessoas. Mas quando se trata de oração, a oração, a comunhão que Deus quer ter conosco, isso é a sós. E aqui nesse texto a gente entende que Deus ele não está dizendo nem que Ele ouve. Você vai ver que quando você entra no quarto, Ele vê.
Porque muitas das vezes Deus ele sonda o coração, às vezes os lábios não falam, mas o coração fala. Então nesta noite, baseado aqui em algumas mensagens do nosso profeta, a gente vai ver que hipocrisia, muitas das vezes é falar com os lábios uma coisa e com o coração se fala outra. É ter algo dentro e expressar outra coisa aqui fora. E isto fere, mas fiéis são a ferida quando é feita por Deus, porque isso não é uma mensagem só para jogar para fora. Eu mesmo quando li isso aqui, pregada pelo nosso profeta, ele mesmo chega a dizer: Senhor, não me deixe ser um hipócrita. E ele mostra as características de um hipócrita. E eu creio que todos nós já passamos por essa fase e às vezes somos tentados a falar uma coisa pensando outra. E isto é uma coisa que não agrada a Deus. Ou você fala o que você pensou, ou então fique calado. E glória a Deus. Então, irmão Brano, aqui na religião híbrida, condenação por representação, ele diz no parágrafo 15, ele diz assim: isto está sendo gravado também, está sendo neste momento. Então, tenho certeza de que todos compreendem isto claramente. Mas quando uma pessoa está pregando uma doutrina, e então você tem que permanecer com sua crença. Se você não permanecer, então você é um hipócrita. Se você disser algo porque alguém disse aquilo, e em seu coração você não crê naquilo, então você é um hipócrita, porque você está dizendo algo que você não crê. Então, ou eu creio, ou então eu não devo pregar aquilo, ou então eu tenho que ter humildade e até clamar por misericórdia no oculto do meu coração, se eu estou crendo em algo que não esteja entendendo, mas estou falando. E glória a Deus. Aí o irmão Brana vem e diz assim mesmo: então você é um hipócrita, porque você está dizendo algo que você não crê. E eu preferiria ser criticado um pouquinho nas coisas que realmente creio, do que ser um hipócrita diante de Deus. E glória a Deus. Então a gente percebe que Jesus enfrentou esses espíritos materializados em pessoas nos seus dias. Passou para o ministério de Pedro, Pedro enfrentou esses espíritos nos seus dias materializados em pessoas. Então, em todo o tempo que Deus tem um ministério na terra, Ele tem que ter os hipócritas. E a minha oração é hoje, eu tenho que dizer: Senhor, não me deixe ser um hipócrita, porque hoje eu posso estar pregando coisa, crendo em coisa que amanhã eu posso descrer, e até mesmo não estar defendendo os mesmos princípios que defendi. Por isso o irmão Brana faz uma oração: não me deixe. Eu já usei uma expressão aqui: eu prefiro ser um bebedor de cachaça. Sabe por que eu usei essa expressão? Não é querendo ser. Mas o irmão Brana diz: eu prefiro andar com um bêbado do meu lado do que com um hipócrita do meu lado. Então eu preferiria ser um bêbado do lado desta mensagem, crendo nessa mensagem, mesmo não dando conta de viver como Gino nos seus dias, nos dias do irmão Brana. Como hoje tem Gino no ministério da esposa, que diz amém para tudo, crê, não dá conta de viver, mas ali dentro tem uma voz clamando por misericórdia, e Deus conhece no interior daquele coração que aquele homem não é um hipócrita. E glória a Deus. O hipócrita e a hipocrisia que nos condena diante de Deus, muitas das vezes não é as nossas atitudes quanto às fraquezas. E glória a Deus. Porque eu creio que toda pessoa que tem dificuldade, mesmo crendo em viver uma vida santa, mesmo não dando conta de viver, mas está clamando por misericórdia ali, existe mais misericórdia para esta pessoa do que um hipócrita que se levanta contra a mensagem que ele mesmo um dia defendeu. E glória a Deus. Personificação do cristianismo. Eu não tinha nem atentado para isso, mas o parágrafo 78, o irmão Brana vem e diz assim mesmo: Jesus disse: vocês hipócritas, como pode dizer boas coisas? Pois da abundância do que há no coração, disso fala a boca.
Se você não fala de acordo com o que está no teu coração, seu coração pensa uma coisa e você fala outra, isto é o que faz de você um hipócrita. Quantas pessoas falaram que o pastor Osmar, o ministério era João, que ele era João, hoje já estão dizendo que não é o homem João, João é o ministério. Se isso não for hipocrisia, meu irmão, não sei o que é mais. Se isso lá atrás não fez de você um fariseu hipócrita, um ator, que estava fazendo um papel de uma pessoa que cria no ministério, se assentava para ouvir, e hoje você não é mais um cristão, você estava fazendo o papel de um cristão, então você é um hipócrita. Por que lá atrás eu podia sentar e ouvir o pastor Osmar, e hoje eu não posso sentar e ouvir a mensagem pregada por ele? E um dia, espero que você entenda um dia, que o nosso pastor Osmar Rodrigues Costa viveu 24 anos, meu irmão, apertando o play do irmão Brana. Diga-me se cada parágrafo que ele trazia aí, profetizava outra vez, diante de você não era apertar o play. Agora, se você não quiser engolir isso, que não engula. Mas se lá atrás você engoliu como apertar o play, e hoje quando a gente diz que nós temos que apertar o play, ouvindo as mensagens do pastor Osmar, e você está dizendo que não é, que isso é uma doutrina do diabo, isso mostra que você é um hipócrita fariseu destinado ao inferno. Porque até hoje, quando eu leio esta Bíblia, eu estou apertando o play dela. Porque tem Bíblia em áudio. Até hoje, quando eu prego a mensagem do irmão Brana, eu leio a mensagem do irmão Brana, eu trago um parágrafo aqui, eu estou apertando o play nesse parágrafo 78 da mensagem personificação do cristianismo. Pastor Osmar viveu 24 anos apertando o play das mensagens do irmão Brana. Glória a Deus. Espero que não seja tarde, ou eu creio até que já é tarde. Porque o próprio irmão Brana diz que quando você ultrapassa a linha da misericórdia, você pode até querer voltar, mas não volta mais. Glória a Deus. 79. A própria palavra fariseu significa um ator. Então que Deus não nos coroe com esse espírito de ser um ator. Mas que Deus nos coroe com o Espírito de Cristo, porque ter o Espírito de Cristo não é ser um ator, é ser a coisa genuína, é ser um cristão genuíno. Não é fazer um papel, não é personificar, não é imitar, não é copiar um personagem. Glória a Deus. 258 almas que estão em prisão agora. Você disse, se eu tivesse vivido no passado, no tempo de São Paulo, sim, eu teria tomado partido de São Paulo. 259 diz o irmão Brana, vós hipócritas, estão vendo? Porque vocês não tomam partido da doutrina dele? No tempo do pastor Osmar, no tempo que ele estava vivo, eu tomei partido, e hoje você pode olhar para trás e dizer, no tempo do pastor Osmar vivo, eu era discípulo dele. Por que você não é hoje? Por que você não é um filho desta mensagem pregada pelo Osmar? Sabe por que você não é hoje? Porque você personificou, você foi um ator ontem, por isso você não pode ser hoje. Glória a Deus. Não, irmãos, nós apertamos o play enquanto o homem estava vivo. Que contradição no dia do juízo. Como vocês vão encarar um justo juiz com uma Bíblia escrita tantos anos atrás? Este livro vai se abrir e a voz dos personagens, Deus através dos personagens vai ecoar. E quem vai julgar vocês nessa geração? Qual é a voz que vai estar no dia do juízo nesta geração? Vocês podem não ouvir o play hoje, mas vocês vão ouvir no dia do juízo. O play vai ser tocado diante de vocês. Glória a Deus. Amém. Vocês teriam feito a mesma coisa, então vocês fazem agora, pois vocês são filhos de seus pais organizacionais, fariseus, saduceus.
virtuosos aos seus próprios olhos. Isto mesmo. Eu direi, e quando a hora que nós vivemos, me pergunto se isso poderia ser a terceira puxada. Preste atenção, irmão Brana falando aqui. Olha o play dessa mensagem aqui. Olha o que ele diz, e isto poderia ser a terceira puxada. Só um minuto agora, veja, Jesus disse, esse tipo recebe maior condenação. Vê? Não é terrível, irmão? Maior condenação para estes, os fariseus do dia, os hipócritas dos dias do ministério da esposa. Maior juízo há para estes, porque maior luz da verdade nós tivemos e temos. Louvado seja o nome do Senhor. Vou encerrar, né? Não me deram tempo. Divindade explicada, 49. O irmão Brana vem e diz assim mesmo, 49. Eu sou um grande crente. Presta atenção como o Brana vai dizer. Eu sou um grande crente, irmãos. E que dons e chamados são sem arrependimento. Eu creio nisso. Você nasce. Você não pode ser algo que você não é. E em qualquer tempo que você tenta fazer de si mesmo algo que você não é, você está simplesmente desempenhando o papel de um hipócrita. Isso aqui é fere, gente. Você sabia que os ofícios, se Deus não tiver nele, é o maior hipócrita. É o ofício. Por isso que maior condenação há para os ministros. Sabe por quê? Porque a pessoa acha que tendo um dom, já tem o doador. E muitas das vezes a pessoa que tem um dom, ele personifica o doador. Ei, Deus, tem misericórdia. Por isso diz o irmão Brana aqui, eu prefiro andar com um bêbado do que com um hipócrita. E aí eu digo, eu prefiro ser um bêbado do que ser um hipócrita. Meu Deus, tem misericórdia. Mas quando eu digo isso, eu digo nesse sentido, porque um cristão não deseja. Um cristão deseja ser como Cristo, não como um hipócrita, não como um bêbado, ser como Cristo. Foi isso que nosso pastor viveu a vida toda cantando aquele hino, ser como Cristo. Cristo não foi um personificador, ele foi algo genuíno. A maior batalha jamais pelejada, já vou ler aqui mais os 2 parágrafos, 80. O irmão Brana diz, amigos, assim é Satanás. Satanás procura ser um hipócrita quanto a essas coisas. Ele procura mostrar a você algo melhor, oferecer-lhe uma via mais fácil ou algum plano mais sensível. Porém, não há nenhum plano mais sensível que aquele que Deus fixou no princípio. Você quer outro plano? Você quer ouvir a mensagem de um evangelista? Quer ouvir a mensagem de um pastor? Quando já tudo foi pregado, tudo foi ensinado? Você quer um outro plano além do qual Deus já nos fixou, já nos deu? Não tem outro plano, irmãos. O plano é entrar no quarto ou na tua sala, unge a tua casa, entra no teu quarto, coloca lá, vai ouvir o play. Entra na tua sala, coloca lá, vai ouvir o play. No teu carro, vai lá, coloca, vai ouvir o play. Não te incomodes com esses que ficam se levantando contra. Isso são os fariseus, isso são os hipócritas do dia. Glória a Deus. Aí o irmão Brana vem e diz no princípio, sua palavra. Agarre-se à palavra, deixe que a palavra o agarre. E mantenha-se assim, esta é a coisa. Então vá ouvindo. Se agarre a esta mensagem, deixe que esta mensagem vai te agarrar. E se tem algum espírito de hipocrisia, isso vai em qualquer momento te deixar. Mas se agarre a esta palavra, esse ministério que Deus já nos deu. Nós não estamos aqui para armazenar alimento, o alimento já foi armazenado. Eu não estou aqui para entregar uma mensagem achando que eu tenho algo novo. Longe de mim, se um dia eu chegar a pensar isso, eu sou um hipócrita, um fariseu, um personificador. Oh, glória a Deus. Olha isso aqui. Mudou Deus seu parecer acerca de sua palavra? 122? O irmão Brana vem e diz, eu lhes digo, existe uma igreja
em que não há nenhum hipócrita. Oh, irmão. Existe uma esposa, existe, glória a Deus, um povo, olha o que o irmão Brana diz, em que não há nenhum hipócrita. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o irmão Brana vem e diz, que é batizada pelo Espírito Santo. Você não é persuadido a estar ali, você nasce ali, você é enviado ali pelo Espírito Santo. E glória a Deus, amém? Então, na igreja do Deus vivo, a esposa do Cordeiro, não há hipócrita. E se esse Espírito trabalha nos ungindo, chega uma hora que ele tem que nos deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Então passamos 24 anos defendendo esta mensagem, confirmando com amém esta mensagem, e hoje nós estamos descrendo dela. Então ontem nós fomos um ator, fariseu hipócrita, e hoje não é diferente. Então aí tem que fazer seus grupos, tem que sair. Porque na igreja do Deus vivo não pode ficar. Por isso nós não devemos nem nos incomodar. É tempo de uma peneira passar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então é tempo de você tirar o olho do homem, principalmente dos pregadores. Quando eu digo dos pregadores, estou falando dos ofícios, e colocar o olho no Deus do ofício. Pastor Mendes é um homem rodeado de fraqueza, eu sou um homem rodeado de fraqueza. O pastor Osmar nos ensinou a tirar o olho dele e colocar na mensagem, porque ele até estava ciente que ele ia partir e a mensagem ia permanecer. Então hoje a mensagem está aqui, amanhã o pastor Mendes pode partir e a mensagem permanecer. Amanhã eu posso partir e a mensagem permanecer. Se você estiver firmado no homem, o homem parte como esses aí, ó. Fariseus apegados no homem. O homem morreu, eles morreram com o homem. E o homem dorme no Senhor. Quem morreram foram eles que estavam pegados no homem. Ah, eu ouvi o homem lá, hoje eu não posso mais ouvir. Então quer dizer que você ouviu o homem e hoje não pode ouvir a mensagem do homem? Hipócrita fariseu. Ah, você ouviu o irmão Brana, você nem ouviu o irmão Brana quando estava vivo. Como é que você pode defender o play do irmão Brana hoje? Como é que você pode dizer hoje que você está apertando o play do irmão Brana, se o irmão Brana nem está vivo, e você tem uma doutrina hoje que você cria no pastor Osmar enquanto ele estava vivo? Que contradição para você, meu irmão ministro. Que contradição. Então seria melhor você fechar a Bíblia, fechar essas mensagens, porque os homens que escreveram esta Bíblia não estão mais aqui não. O homem que escreveu a mensagem e que Deus disse para ele armazenar alimento não está mais aqui não. Aí porque os homens não estão aqui, os escritores da Bíblia não estão aqui, eu não vou ler Bíblia, eu não vou ouvir o áudio da Bíblia. Eu seria um hipócrita, eu seria um fanfarrão enganando e sendo enganado. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Porque maior juízo há para ti, sabe por quê? Porque você não vai só, você vai levar esse povo cego, incrédulo. E esses pequenos atores que estão apegados em você, ator fariseu hipócrita. Agora, quando eu falo essas coisas sobre as bases da mensagem do irmão Brana, eu não falo simplesmente numa unção carnal escarnecedora como eu vejo vocês pregarem. Vocês deveriam pegar estas coisas que vocês até acham que é verdade e chorar por esse povo que vocês estão crendo que estão errados. Quando vocês estão dando risada no púlpito. Vão pegar os buscas das mensagens do irmão Brana, vão ver lá o que é ser fariseu, o que é ser escarnecedores, vocês vão ver que vocês estão ungidos com esse espírito, porque quando vocês pregam, dizendo que esse povo estão errados, vocês pregam sorrindo, dando risada. Quando vocês deveriam pregar chorando. Aleluia. Mostre misericórdia pelos errados, se vocês acham que estamos errados. Nosso pastor, quando começou o ministério dele, ele chorava pelos ministros de primeira e segunda etapa, mesmo batendo forte. Ele dizia: Senhor, eu não quero ser assim, Senhor.
Diga-me que um pregador ungido na unção do Espírito Santo prega estas coisas, se ele tem prazer em pregar estas coisas contra pessoas que já viveram em companheirismo conosco, assentaram na mesa conosco, ceiaram conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Quantas vezes o nosso profeta saiu do púlpito chorando, pegava o seu carro, conversava com a sua esposa e dizia: querida, quanto mais eu prego, pior elas ficam. Ele não tinha um espírito fariseu hipócrita, ele não tinha um espírito escarnecedor dele, ele não pregava contra o pecado do povo, odiando o povo. Ele pregava contra o pecado, amando o povo, estendendo uma mão de misericórdia. O povo colocava ele para fora e fazia um ciclo, tentava colocar o povo para dentro. A gente sabe que não é tempo. A gente sabe que Deus chegou com Samuel, disse: Samuel, eu tenho rejeitado. Por que tu está chorando? Sou eu que tenho rejeitado. Jeremias chegou a ocasião que chorava as lágrimas, o profeta chorando por um povo que já tinha rejeitado Deus e Deus rejeitado aquele povo. O Senhor chegou, Jeremias, porque tu ora por este povo? Deus chegou com o nosso profeta William Branham: não ores mais pela América. Nosso pastor Osmar Antiparti não estava mais orando pelo Brasil, talvez chorando pelos esses membros que ele sabia que ia manifestar as suas hipocrisias. Ele mesmo ainda em vida, ele dizia: estou rodeado, estou de cinza porque estou rodeado de hipócritas. Porque ele sabia que depois da partida dele, aquele povo que estava em torno dele, bajulando, dando tapinha nas costas dele, seria o próprio povo que ia levantar-se contra o ministério daquele homem. Hoje estão aí tudo fazendo seus grupinhos. Grupo de escarnecedores. Por isso que você prega, em vez de chorar, você está sorrindo, dando risada no púlpito. Vai ver o que é escarnecedor, vai buscar um dicionário. Aí você vai entender que espírito está em ti. Cristo nunca foi assim. Cristo pregava e chorava pelo povo. E sabe quando era que Cristo mais chorava? Era quando ele sabia que não tinha mais jeito para o povo. Irmão, Deus não nos condena. Ele às vezes nos corrige, mas ele não nos condena. Eu sei que não é tempo de chorar por muitos, mas se você sentir o desejo, chore. Deus não te condena por isso. Talvez uma correção venha. Talvez uma correção venha. Não ores mais, não chores mais. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.